Tô aqui um domingo bem friozinho, bem gostoso pra ficar em casa, né? E queria compartilhar com vocês a minha experiência de vivenciar a solitude, né? Depois de ter vivenciado a solidão, com um intruso aqui querendo aparecer. É. Então, gente, nesses 24 anos de vida, né, que eu tenho, eu já tinha ficado sozinha antes várias vezes, mas não era algo tão agradável como tem sido agora. No começo eu achei muito estranho. Eu sentia um vazio muito grande. Tentava estar o tempo todo fazendo as coisas para conseguir suprir esse vazio, né, Tom? E não conseguia relaxar, não conseguia descansar e só ficar sem fazer nada, pensando, é, enfim, comigo mesma, né? E passar por isso foi muito legal. Porque agora eu vejo o quanto eu gosto. Hoje em dia, quando eu fico sozinha, assim, que nem agora, a casa não tem ninguém além de mim e do gato. Eu consigo ouvir o barulho da fonte do gato. Escuto até barulho dos vizinhos, barulho da rua. E o barulho dos meus pensamentos já não me incomodam mais também. Foi um processo bem difícil de passar, porque eu não estava acostumada. Então, eu ficava agoniada, eu não sabia o que fazer. Aí eu queria assistir série, queria ficar mexendo no celular, queria ficar nas redes sociais quando eu não tinha desativado ainda. E aí agora eu descobri novos hobbies e inclusive voltei a ter alguns hobbies antigos, que um deles é pintar. Eu gosto muito de pintar, fazer desenho e pintar. E aí eu achei um livrinho de desenho para comprar recentemente pro meu filho, né, agora do Dia das Crianças. E gostei tanto que comprei pra mim também. E é gostoso porque a gente consegue trabalhar um pouco da criatividade, né? E é uma boa forma de passar o tempo sem, sem tanta explosão de dopamina, né? Dessa dopamina barata, que é ficar ali assistindo horas e horas de série ou de vídeos aqui na internet, enfim. Não que isso não seja algo de valor, porque às vezes você está assistindo um conteúdo, né? Que seja algo que vai mudar a sua vida ou te agregar. Mas no meu caso, não, eu queria ficar assistindo besteira mesmo. E esse ato de fazer essa pausa para pintar, para conseguir desenvolver um pouco ali da minha criatividade, me ajudou não só a ter mais criatividade, obviamente, mas a ter mais concentração, a voltar a ter mais concentração e um pouco mais de foco também. Então foi muito bom. Tem um certo intruso aqui que não pode me ver com o celular na mão, que ele quer vir participar. Então vocês ignorem. E é um vídeo assim, bem simples para falar disso. Vai ser uma fase difícil para quem estiver aí fazendo isso pela primeira vez, como sair sozinho ou ficar sozinho, fazer coisas sem ninguém além de você mesmo. Eu gosto também de sair para caminhar. Ontem eu fui dar uma corridinha numa, numa lagoa que tem aqui perto e foi muito bom. Um sábado à noite e tava agradável o tempo, tava bem fresquinho. Ai, e eu decidi correr na lagoa pra espairecer, enfim, liberar um pouco de endorfina, né? É muito bom. Foi bem gostoso. E ontem, pela primeira vez, eu consegui mais correr do que caminhar. Que geralmente eu caminho, dou umas corridinhas, aí caminho, e dou umas corridinhas, mas coisa muito pouca, bem curto. E ontem não. Ontem eu tava assim, puro êxtase. Eu comecei caminhando, depois eu dei várias corridas. Fui e voltei, deu assim, uns 20 quilômetros mais ou menos. Eu não costumo fazer essas coisas. Eu vou muito pouco, às vezes. Geralmente é quando eu tô em casa, assim, final de semana e meu filho tá no pai, então eu não costumo correr muito. Mas foi incrível.
Porque às vezes a gente se apega tanto a. Ai, nossa, nunca fiz, então, meu Deus, vai ser muito difícil. Ou não vou conseguir, alguma coisa assim. E eu só fui, sabe? Quando a gente só vai, só sai de casa e pronto. E foi basicamente isso que eu fiz. E foi muito agradável. Hoje eu passei um dia assim, gostoso. Não fiz muitas coisas, fiz muito poucas coisas, mas cozinhei sem assistir nada, sem ouvir nada, só prestando atenção em cada pequeno detalhe que eu estava fazendo e sentindo uma gratidão imensa por ter uma comida para cozinhar, por ter uma casinha aconchegante para morar. Simplesmente aproveitei o momento e foi tão agradável e é uma coisa tão pequena para algumas pessoas, mas é algo tão imenso se a gente para prestar atenção, né? Esse tempo que você pega para cozinhar, para limpar a casa, até para dobrar uma roupa, que seja, né? É algo tão rotineiro que às vezes a gente só se apega com a parte chata, né? Ah, tem que limpar a casa, tem isso, tem aquilo. Mas aí quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê o quanto a gente é abençoado nesses pequenos detalhes, né? É na bagunça que a gente vê que a casa tem vida, é na louça suja que a gente lembra que tem comida para comer, é na falta de água que a gente lembra o quão importante é e quão bom é ter água em casa para beber, para tomar banho, para o que seja. Então, assim, a gente às vezes fica tão apegado a, a ter uma casa limpa, perfeita, impecável, tudo no seu devido lugar. Não que não seja bom, a organização é muito importante também, mas essa fissura, sabe? Que a gente deixa de até de viver. Ai, nossa, não vou fazer bolo porque vai sujar muita coisa. Ai, não quero ter que lavar depois. Gente, é tão gostoso você sujar a louça para fazer um bolinho que seja, ou para fazer uma comida gostosa que você tá com vontade de comer, que foi o que eu fiz hoje. Tava com muita vontade de comer um estrogonofe no almoço. Já tinha comida pronta, mas aí eu parei para fazer esse estrogonofe. E assim, foi tão prazeroso só o ato de cozinhar que quando eu fui comer parecia um banquete dos deuses. E assim, eu quero trazer mais vídeos como esse aqui para compartilhar com vocês, porque, gente, a gente demora tanto para perceber o quanto Deus nos abençoa nas pequenas coisas do dia a dia e o quanto a gente já tem na nossa vida, né, de tão grandioso e extraordinário. Isso também não significa, tá, gente, que eu estou falando que você não tenha que ter ambições, nem nada do tipo. Mas é sabendo aproveitar essas pequenas coisas que a gente consegue aproveitar grandes coisas também. Porque assim, se você tem grandes coisas, mas você não sabe aproveitar, então você não tem nada. Porque você não vai ver, você não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir se sentir preenchido, se sentir grato. E isso faz uma diferença gritante. E é isso. Esse é o vídeo de hoje, de um dominguinho bem tranquilo, bem calmo. Espero que vocês gostem. É isso, um beijo.